Bem, amigos, voltamos com o nosso quadro de entrevistas, finalizando essa série sobre os Estados Unidos, uma grande oportunidade para os brasileiros. A gente está de novo com o Leandro Teles e a gente vai dar uma pincelada sobre pontos importantes, como avaliar o mercado americano, como entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque é uma excelente oportunidade para os brasileiros e mais do que isso daí, saber quais são os procedimentos. Para você que, quem sabe, quer entender um pouquinho mais e conhecer e ainda fazer uma pesquisa para saber se seu bolso enquadra ou não, entender a realidade, a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidamente. Tudo bom, Leandro? Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos conversar rapidamente. Então, Estados Unidos é uma boa oportunidade para os brasileiros? É uma excelente oportunidade de investimento para os brasileiros, principalmente pela disparidade que há entre o valor do imóvel brasileiro e americano. Mais do que isso, por exemplo, também o que eu percebi nas idas que fui para lá, a capacidade nossa de compra é muito grande hoje nos Estados Unidos, né? Ah, sim. Essa diferença de moeda, a nossa moeda cresceu muito referente à moeda americana em sentido de poder de compra, a nossa economia está muito mais forte, né? Isso cada vez estimula mais ao brasileiro a ir realmente aos Estados Unidos a fazer compras, porque o produto lá também é muito mais barato que você comprar aqui no Brasil. Sem dúvida. Até me lembro que em 2004, quando eu estive lá a primeira vez, me lembro que a relação dólar para real estava 4 para 1. Hoje está 2,30 e pouquinho para 1. Né? Então, ou seja, passado aí praticamente 10 anos, ela está quase que 50% do que estava 10 anos atrás. Qual que é o procedimento? Hoje, por exemplo, a gente comentou também que existem, batendo um papo aqui com a gente, existem diversos nichos que se podem investir nos Estados Unidos. Quais são, assim, de maneira geral? Você pode optar pelo imóvel comercial. Você pode optar pelo imóvel multifamiliar, são imóveis geminados, né? Casas geminadas. Dentro de condomínios, né? Dentro de condomínios, ou a casa para férias. Né? Então esses são os três principais investimentos que o brasileiro está fazendo nos Estados Unidos. E os imóveis eles podem variar para quem quer investir nos Estados Unidos, comprar um imóvel pensando em rentabilidade. Sim. Eles podem variar de quanto a quanto? Em termos de valor de imóvel, nós podemos falar a partir de $30 mil até $400 mil em imóveis residenciais e de $1 milhão a $5 milhões em imóveis comerciais. Ok. Ou seja, $30 mil, alguma coisa em torno aí de $70 mil Sim, mais ou menos. Exatamente. Okay. E mesmo a casa de férias, por exemplo, que é uma casa de $300 mil, quando você fala em 30% de entrada, por exemplo, você está falando $90 mil, $180 mil, você compra uma casa nos Estados Unidos, bota ela no pool de locação, ela se paga, então quer dizer, você comprou um imóvel com $180 mil, uma casa de férias em Orlando. Olha só, qual que é os procedimentos que a pessoa que tem interesse ela deve caminhar para chegar, na verdade, até concretizar a compra de um imóvel? O primeiro passo é procurar por um parceiro como a Espaço 3, né, para que seja apresentado quais são as opções que nós temos no mercado americano. Né? Após o cliente definido qual é o tipo de imóvel que ele quer, tá, nós vamos auxiliá-lo a criar estruturas para comprar esse imóvel. Tá? Então depois ele vai escolher qual é esse imóvel e nos dizer se ele vai querer fazer o financiamento ou não. Tá? Não há necessidade para fazer a compra dele e ir aos Estados Unidos, ele precisa ir só depois no dia do fechamento, por exemplo, no caso de uma casa nova, né? Ele comprou a casa, escolheu o modelo, o condomínio, certo? Assinou o contrato de construção, a casa fica pronta em média 4 meses, ela já está pronta, então quando ela ficar pronta aí sim, ele vai até os Estados Unidos para fazer a assinatura da escritura e do financiamento. Perfeito. O que é muito importante é que você que talvez, como a gente vive uma realidade de Brasil, tentar comparar o que acontece nos Estados Unidos com comparar no Brasil. Então imagina no Brasil você comprar um imóvel, na verdade, pela internet ou através de um assessoramento. Eu sei que é uma coisa complicada. Mas nos Estados Unidos, a gente está falando isso aqui e agora, porque nós, a Espaço 3, fizemos um negócio lá e ele, na verdade, acontece do jeito que você imagina. Ou seja, mas será que é verdade? Todos os passos que são feitos são exatamente esses. A casa, na hora de ser entregue, o que eles chamam de fechamento, ela passa por uma vistoria de uma empresa terceirizada e tem que estar tudo em ordem, porque senão o cartório não libera o dinheiro para o construtor. Ou seja, o que está, na verdade, em contrato e memorial tem que ser entregue, e com fotografia e tudo, é uma coisa espetacular. Já que o Leandro deu uma dica, você pode acessar o nosso site, que é www.espaço3.com.br, que você vai ver que tem lá uma bandeira da Investors, e ali você pode passear e navegar sobre os principais empreendimentos à disposição.
É uma coisa muito legal e que você pode se deliciar por horas. E todas as informações necessárias a gente tem aqui na Espaço 3 para depois aí fazer o canal com a Investors que vai desburocratizar. Aliás, financiamento para brasileiro existe? Sim, muito tranquilo de ser feito, com todos a documentação brasileira mesmo, teu imposto de renda, teu extrato bancário, a declaração de renda do teu contador, você consegue aprovar o financiamento como se você estivesse aprovando aqui no Brasil. Não precisa ter nacionalidade? Não precisa ter nacionalidade, simplesmente tendo visto de turista ou de negócios americano, você já pode pleitear um financiamento nos Estados Unidos. Para fazer remessa para lá? Como é que você... É bem simples o processo, desde que você consiga provar a origem dos seus recursos, né? Nós temos a agência aqui no Brasil que faz a aprovação do teu cadastro junto ao Banco Central, que te permite enviar esse dinheiro para os Estados Unidos sem cobrar nenhum tipo de imposto além do IOF. Que é assessoramento na hora de fazer o fechamento, a Investors dá? Todo assessoramento. Todo assessoramento. Todo o processo. A parte de contábil, a parte contábil, a parte tributária, a parte contratual, a parte de administração do imóvel, né? E a parte de decoração. A parte de decoração. Exatamente. Ou seja, de uma maneira muito simples. Eu só fazendo esse bate-bola para saber se... Porque, como eu já comentei, a Espaço 3 comprou um pequeno imóvel lá exatamente para visitação e também para experimentar. E tudo isso que nós estamos comentando e falando aqui comprovadamente foi feito. Então posso falar de cadeirinha, eu precisava experimentar para poder, na verdade, vender. E tudo foi feito de uma maneira muito tranquila que realmente é de impressionar. Haja visto também, o que a gente gostaria de saber também é o seguinte, já que teve aquela bolha imobiliária em 2006, sim, e aí ele descambou o preço dos imóveis, e ainda eles estão em fase ainda de recuperação. Quanto que uma pessoa, ou então quanto que tem dado em média ao ano de valorização do imóvel nos Estados Unidos? O imóvel nos Estados Unidos, a partir de 2010, ele já vem galgando uma escala em média de 22% de reajuste anual, tá? Com uma previsão aí dos próximos até 4 anos de 40% ainda de retomada no mercado, no valor. Retomada. Sim. Olha só, então, ou seja, um excelente investimento que propicia rentabilidade, que paga, na verdade, o próprio financiamento com a renda que dá em locação. Haja visto que a locação é destinada a turistas que vão para a Disney. Para vocês terem uma ideia, a Disney recebe em torno de 55 milhões de turistas por ano. Para você ter uma ideia do que é a dimensão disso, Foz do Iguaçu recebe 2 milhões, no máximo 2 milhões por ano. Lá são 4 milhões e 800 por mês de turistas de todo o mundo que vão para a Disney, que é um complexo de parques, que são 12 parques, uma estrutura maravilhosa, com muita segurança, com tudo que você pode imaginar. Então tá aí uma coisa inovadora para você pensar um pouquinho e a gente se coloca à disposição para tirar todas as dúvidas e quem sabe você concretizar a compra do seu imóvel, seja lá com 30, com 20, com 50, com 100, 200 mil dólares, mas é uma coisa muito palpável, muito fácil e mais próximo do que você imagina. Leandro, com isso a gente agradece a tua participação. Obrigado. A gente vai conversar diretamente, sempre em contato, porque a gente já tem muitas pessoas interessadas já em investir lá. Perfeito, estamos à disposição. Muito obrigado. Com isso, amigos, a gente se despede, agradece a sua participação, trazendo para você essa grande oportunidade que é Estados Unidos, uma excelente oportunidade para os brasileiros, e a Espaço 3 tem todo o know-how, e um know-how comprovado, porque a gente, na verdade, comprou o imóvel lá, um pequeno imóvel, exatamente para comprovar toda essa tramitação até, de fato, conseguir colocar o imóvel para alocar nos Estados Unidos. Dá um pulo na Espaço 3, conversa com a gente, quem está à disposição para poder atendê-lo, tirar todas as suas dúvidas, ok? Esse foi a nossa entrevista da semana, e com isso a gente fecha o nosso Momento Espaço 3, agradecendo a participação de todos e desejando um excelente final de semana, nos encontramos a semana que vem. Até lá!